Quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Como vocês estão em pé, Glória a Deus. abram a palavra no livro dos Salmos, no Salmo de número 73. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui essa noite, para juntos nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida do irmão Zé, que nos convidou para estar aqui. O mesmo, nós tivemos a oportunidade de orar por ele, se rendendo aos pés de Cristo há uns 8 anos atrás. Tive a oportunidade de pastoreá-lo por algum tempo e hoje está aqui com ele, juntamente com os presentes, para nós é motivo de muita alegria. Está vendo vários companheiros, pastores, cantores, vários rostos conhecidos aqui do tempo que moramos e congregamos aqui na Cidade Alta. Que Deus seja louvado pela vida de todos, inclusive pela vida do irmão Zé, pela vida da minha família e da igreja que nós lideramos. Alguns dos que fazem parte estão conosco esta noite. Salmo 73, nós vamos tomar 3 versículos para a nossa breve meditação esta noite. Salmo de número 73. Primeiramente nós vamos tomar o versículo 1, depois versículo 16 e depois o versículo 17. Pode deixar seu fundo, pastor? Obrigado, tá bom? Salmo 73, verso 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Eu faço espelho dessa expressão, verdadeiramente bom é Deus. Versículo 16 diz: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amém? Amém. Pode se assentar. Queridos, eu quero que todos voltem a atenção para cá, nesses minutos que temos a meditar, para que a mensagem possa conseguir encontrar espaço de penetração em nosso coração e ela possa fazer aquilo que lhe apraz essa noite. O texto que eu tomei para nossa reflexão, meditação essa noite, se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 73. Salmo esse que foi escrito por um homem por nome de Asaf. Haja vista o livro dos Salmos ser uma composição de vários autores. A própria palavra Salmos, a sua correspondente grega psalmos, ou psalmos, significa hinos ou cânticos de adoração. Então, o livro dos Salmos, obrigado, é uma composição de vários hinos que foram descritos no decorrer da história do povo de Deus, da antiga aliança, ao qual nós conhecemos como a nação de Israel até os dias de hoje. E os salmos que temos, os cânticos, os 150 cânticos que temos, é uma composição que, na verdade, são várias composições agrupadas em um livro só, aonde vários autores, como Davi, Salomão, Moisés, Etã, Emã, os filhos de Corá, Asaf, cada um compor uma parte desses cânticos. É atribuído aí aproximadamente 73 para 74 salmos a Davi, em torno de 11 a 12 a Asaf, 1 a Moisés, e assim vai, não compete entrar nesse mérito aqui essa noite. Mas o certo é que são composições de adoração a Deus que era usado em ocasiões específicas na história do povo de Israel. Alguns deles
era composto para as festividades de adoração, outros foram compostos para as festividades de lembranças de algo que Deus havia feito, como a festa da Páscoa, que lembra a saída de Israel do Egito, a festa do Pentecoste, que lembra o tempo que ficaram sem nada e agora tem plantações, a festa do Tabernáculo, que lembra a colheita de frutos que agora eles têm, antes não tinha porque eram escravos. E esses cânticos eram entoados, alguns deles também compostos para ser entoado em canto fúnebre no dia de velórios, como por exemplo, o profeta Jeremias compõe várias lamentações, inclusive há um livro de 5 capítulos da nossa Bíblia, que é chamado de Lamentações, atribuído a Jeremias, que não passa de cânticos fúnebres que eram feitos com um objetivo voltado ao momento funeral, onde uma pessoa morria, precisamente, principalmente, pessoas importantes como os reis de Israel. Mas o que eu quero que vocês se enfoquem dessa noite juntamente comigo é para o salmo em apreço que tomamos, que é o salmo de número 73. Esse salmo, na verdade, ele é um relato vivido por um homem por nome de Asaf, e que ele quer descrevê-lo para a edificação das pessoas, para a edificação de Israel, para a edificação de todos quantos chegarem a conhecer o salmo. Ele descreve momentos que ele viveu, coisas íntimas que ele presenciou na sua vida e que por um momento parecia não haver uma explicação, parecia não haver uma explicação para a situação que ele estava vivendo. Ele viveu momentos aonde a sua consciência, juntada à sua racionalidade, entra em choque, em colapso de realidade, porque parece que a realidade que ele vive não compete com a realidade que ele prega. A realidade que ele está presenciando diante de si mesmo parece não ter nexo, parece não haver nexo, ligação alguma com aquilo que ele defende como regra de fé e prática. Isso é muito comum. Eu me lembro nos anos de 2014, 2015, que eu preguei uma mensagem naquela noite. Eu falei um pouco sobre sofrimento, e eu me lembro que naquela mensagem eu disse que tem momentos que parece que a realidade que vivemos não tem nada a ver com a realidade que pregamos. E até hoje, quando eu assisto aquela mensagem no YouTube, parece que me vem as velhas lembranças do sofrimento que eu estava naquela noite, a ponto de querer jogar tudo por ar, e enquanto aquele sofrimento me corroía por dentro, eu pregava e pessoas choravam de alegria. E quando a dupla cantou o hino aqui, eu trago no meu corpo marcas de batalha e de sofrimento. Eu sou bem duro, e quem me conhece sabe disso, mas eu não contive as lágrimas porque eu lembrei das marcas que a gente passa no decorrer da nossa estrada, para que a gente possa ter uma experiência para a edificação espiritual de alguém. Lembrando que Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 24, ele diz: na verdade, todas as coisas, juntamente, somando tudo no mesmo pacote, coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Nós sabemos que todas essas coisas, elas de forma sem explicação, mais cedo ou mais tarde nós entenderemos que havia por trás de tudo isso um propósito de Deus para a edificação da nossa vida. E Asaf, quando ele registra o Salmo 73, parece não haver motivos para registrá-lo, porque ele registra tristeza, frustrações, decepções, angústia e sofrimento. Mas eu posso imaginar que ele, quando escreveu aquilo, logicamente que ele escreve depois de haver atravessado aquele momento, ele escreve olhando para trás e dizendo: eu tenho certeza que muitos estão vivendo o que eu vivi, e muitos vão ver nas minhas palavras a resposta para o seu sofrimento. Há uma pergunta que não se cala em todo o aspecto da vida do ser humano, inclusive a racionalidade científica vai perguntar: como pode pessoas boas sofrer, enquanto que pessoas más prosperam e crescem abundantemente nessa vida? Essa pergunta parece que ela não silencia e não acha uma resposta para trancá-la, e ela continua sendo o palco de grandes questionamentos. E o que Asaf registra no Salmo 73 nada mais é e nada menos do que essa pergunta intrigante afrontando a sua alma. O que Asaf registra no Salmo 73
Para quem nunca leu o Salmo 73 como um todo, eu aconselho a você ler ele na sua casa depois que você chegar essa noite. E você haverá de convir comigo que esse salmo é uma intrigação, é uma alma que está intrigada, que está entristecida, que ela está em questionamentos absurdos, buscando uma resposta para o seu sofrimento. É uma pessoa que olha para dentro de si e olha para a sua trajetória e diz: eu fiz tudo certo, era para dar certo. Eu fiz tudo em cima da linha, por que deu errado? Eu trilhei tudo da forma que era para ser trilhado, e por que o resultado deu negativo? É isso que você se encontra no Salmo 73. É o Emílio que está ali, levante a mãozinha. Olha só, rapaz, depois eu quero te dar um abraço, tá bom? Preste minha atenção. O que nós vemos no Salmo 73 é isso. Alguém que diz: eu fiz tudo certo para dar certo, mas deu errado. Lembra daquele casal de namorado que lá no namoro fez tudo certinho, bonitinho, de acordo com a regra bíblica, a igreja falou: não tem como meu casamento der certo. Depois de 10, 15 anos, enquanto-se divorciado, em decepção e tristeza, fala: meu Deus, eu fiz tudo certo, andei em cima da linha, esperei o dia do casamento, fiz tudo em conformidade, por que deu errado? É isso que Asaf está enfrentando aqui. É a pergunta intrigante do porquê que não dá certo se era para dar certo. Por que acontece assim se era para acontecer diferente? Por que eu vivo uma coisa que não era para mim viver? É como se Asaf estivesse olhando e dizendo: eu acho que na verdade o que eu estou vivendo era para outra pessoa. E o que a outra pessoa está vivendo era para mim. Alguma coisa está errada nisso aí. O endereço bateu o contrário. É isso, irmãos. A intrigação que afronta a alma de muita gente. E eu sei que alguns desses que estão sendo afrontados me ouvem essa noite. E eu quero que você segure na cadeira, porque Deus tem uma palavra. Não uma resposta humana, mas uma resposta que vem diretamente de Deus através da sua palavra, que vai fazer você entender que não precisa o teu sofrimento acabar para as coisas melhorar. Só precisa você entender que o teu sofrimento tem um fruto, tem um peso de glória. Romanos capítulo de número 8, verso 18 está escrito assim: que eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque na verdade o que nós precisa é entender que nada dessa vida acontece por um acaso. Nada nessa vida acontece como fruto de ocasião. O profeta Isaías, no capítulo 49, verso 15, ele profetiza dizendo: pode porventura uma mãe esquecer-se de um filho que ela cria ou amamenta? E ele diz: ainda que essa mãe chegue a ponto de esquecer, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de vocês. Sabe o que ele está dizendo? Uma coisa você pode ter certeza: eu não me esqueci e não me esqueço e não me esquecerei de você. Ainda que você não consiga entender o que está acontecendo, Deus está dizendo: esquecer de você jamais. Ainda que você não compreenda, eu não me esqueci de você, estou do teu lado, ainda sou teu Deus. E é essa a palavra de Deus para a tua alma nesta noite. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas, meus amados, eu preciso correr contra o relógio para que a gente possa se alimentar de alguma coisa que Deus tem para nós essa noite. Asaf, no Salmo 73, ele descreve a sua decepção, a sua tristeza, a sua amargura e o seu sofrimento interior, com as seguintes expressões que vocês podem lê-las aí, e eu quero apenas salpicar algumas delas aqui essa noite. Ele diz: olha, na verdade em vão eu tenho servido a Deus, em vão eu tenho lavado as minhas mãos na justiça, purificado o meu coração, em vão eu tenho sido crente, em vão eu tenho buscado a Deus, e em vão eu tenho sido quem eu sou. Vocês podem ler o Salmo 73 em casa, você vai ver que eu estou pregando o que está escrito, parafraseando alguma coisa para a gente ganhar tempo. Mas ele diz: em vão eu fiz tudo isso, em vão eu sou crente, em vão eu sirvo a Deus, em vão eu vou na igreja, em vão eu me comprometo com a santidade, em vão eu busco a santidade, em vão eu faço tudo isso. Mas por que, Asaf? Aí ele responde: porque na verdade eu estive observando os ímpios que não servem a Deus, eles estão sempre em prosperidade, em crescimento. Cada vez que eu olho para o ímpio, eu vejo ele cada vez maior, crescendo, a sua vida está cada vez pautada em crescimento, em cima de crescimento, prosperidade em cima de prosperidade, e cada vez que eu olho para o ímpio, ele está cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, cada vez ele cresce mais, e a cada instante que se passa, mais eu vejo ele progredindo, crescendo e ganhando status e posições. Em contrapartida disso, olha a minha situação, a situação que eu vivo.
Olha a minha realidade de vida, o sofrimento que eu passo, a situação que eu enfrento. Olha as minhas condições financeiras, sociais, meus status e posições que eu tenho. A minha situação, a forma que está. E olha a forma do ímpio que não serve a Deus. Olha bem para ele e se atente. Olha a forma que ele anda, o que ele se veste, com o que ele se autotransporta na sociedade, com o que ele anda perante os olhos de todos, aquilo que ele tem para si. Olha para a vida do ímpio e olha para a minha vida, você vai ver que não vale a pena ser crente. Na verdade, esse povo que não é crente tem de tudo enquanto eu não tenho nada. Eles andam com coisa boa enquanto eu ando de a pé e às vezes com a bicicleta velha. Claro que eu estou aqui fazendo uma contextualização para a gente entender isso aqui. Mas é como se ele olhasse para o dia hoje, a atualidade que vivemos, dizendo, ele está olhando, andando de SW4, Hilux, os melhores caminhonetes, os melhores carros. Enquanto eu estou andando com a bicicleta, que nem freio tem, eu enfio o chinelo no pneu e como a metade do chinelo para parar a bicicleta, para não bater. Tem hora que eu ando devagar, porque se eu acelerar, ela cai a corrente, porque não tem mais coroa, os dentes já se desgastou tudo. É a minha situação, enquanto ao ímpio que não serve a Deus. Ó, a vida do malandro do jeito que é, ele engana, ele prostitui, ele mata, ele adultera, ele faz tudo que não presta. Mas olha a situação que ele anda na sociedade. Aí ele fala, não vale a pena ser crente. Infelizmente, ser crente para ser do jeito que eu estou vivendo, o que eu estou vivendo, a situação que eu vivo é melhor. Essa é a situação de Asaf. E ele disse, não é só na vida não, porque se eles vivessem uma vida difícil, mas antes de morrer, Deus tratasse com eles, colocasse eles na enfermidade, na dor, na angústia e no sofrimento, humilhasse eles, os abatesse até o chão e fizesse eles arrepender, eu me conformaria. Mas Asaf disse, mas nem na sua morte não existe aperto. Eles morrem tranquilo, sossegado. Eles completam o dia da sua caminhada soberbamente, vivendo das maiores riquezas e possessões, assumindo os maiores encargos, tendo as melhores posições, vivendo a vida de regalia deles, e quando chega na morte, vai tranquilo, morre em paz, não tem aperto na sua morte, não tem sofrimento, descansam em paz na sua sepultura. Asaf diz, olhando eu para isso, cheguei numa conclusão, não vale a pena. É à toa tudo que eu tenho feito. Não vale a pena continuar servindo a Deus. Mas você me pergunta, Eliseu, mas por que no versículo 1 ele diz, verdadeiramente bom é Deus? É porque na verdade o versículo de número 1, ele sucede tudo aquilo. Na verdade, quando ele está escrevendo o verso 1, ele já venceu aquela fase de angústia, de sofrimento, de frustração, de decepção. Ele já passou por cima de tudo aquilo e ele olha para trás e diz, depois de passar tudo que eu passei, depois de ver tudo que eu vi, depois de vencer tudo que eu venci, eu tenho uma coisa para dizer. Lá atrás eu dizia que não valia a pena ser crente. Lá atrás eu dizia que o ímpio era melhor do que eu. Lá atrás eu dizia que era melhor a vida deles do que a minha. Lá atrás eu dizia que não valia a pena servir ao Senhor. Mas agora, depois que eu cheguei na conclusão final, eu olho para trás e digo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Eu vi toda a realidade da prosperidade dos ímpios e do sofrimento do justo. Mas diante de tudo isso, eu olhei, examinei, observei e cheguei numa conclusão. Na verdade, tudo está no controle da mão de Deus. E na verdade, ainda que pareça que é impossível isso, eu tenho que dizer, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Para quem não sabe, a expressão verdadeiramente, ela vem de comprovadamente, com comprovatoriedade. Quando ele diz, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, ele está dizendo, eu comprovei que Deus é bom. Eu comprovei que Deus... Eu me lembro do Salmo 34, verso 8, que diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quando ele diz verdadeiramente bom é Deus, ele está dizendo, eu experimentei de Deus. Eu tive a minha experiência com Ele. Eu vi que os ímpios prosperam no seu caminho. Eu vi que os ricos se enriquecem. Eu vi que os justos padecem dificuldade. Mas no final de tudo, eu provei de Deus, experimentei dele e já tirei a minha conclusão. Ainda que nós não estejamos nas riquezas dos ímpios, ainda que nós não estejamos na prosperidade dos ímpios, ainda que nós não tenhamos os veículos dos ímpios, ainda que nós não tenhamos a fazenda dos ímpios, ainda que nós não tenhamos as roupas dos ímpios, todavia eu me experimentei. Não foi da riqueza, não foi do carro, não foi da caminhonete, não foi do gado, não foi da roupa. Eu me experimentei do Deus que nós servimos e eu cheguei na conclusão, Deus é bom. Ainda que eu não tenho riqueza, ainda que eu não tenho prosperidade, ainda que eu não tenho nada para me vangloriar nessa terra,
mas eu tenho uma coisa no meu coração: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Quantos têm experimentado da bondade de Deus essa noite? Quantos aqui já experimentaram da bondade de Deus? Levante a sua mão ao céu e glorifica o nome dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Meu Deus. Lindo, Jesus. Mas, queridos irmãos, eu quero que vocês atentem para algo aqui para a gente terminar. O salmista passou por aquele colapso de momento. No versículo 16 ele diz: eu tentei compreender tudo isso. Por que que o ímpio prospera e por que que eu não? Eu tentei entender por que quem não serve a Deus tem tanta coisa e quem serve muitas vezes não tem nada. Ele diz: eu tentei entender. Mas no versículo 16 ele diz: mas quando eu tentei entender, eu fiquei de uma forma tão absurda, de uma forma tão gigantesca, perturbado. Eu fiquei de uma forma que a perturbação tomou conta de mim. Abre um parênteses aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estamos vivendo essa realidade hoje. Há muitos crentes que vêm para a igreja, mas o que tem dentro deles é uma perturbação. É um porquê que não se cala. É um questionamento que não morre. Às vezes o culto está acontecendo, um está adorando, o outro está chorando, o outro está glorificando, o outro está falando em línguas. E ele não, o que tem dentro dele é só pergunta sem resposta, é só inquietação, é só dúvida, é só porquê, é só pra quê, é só como. Irmão, pelo amor de Deus, Salmo 37, verso 4, verso 5, descansa no Senhor, porque é Ele quem vai conceder o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque Ele vai fazer tudo na tua vida. Irmão, descansar no Senhor é isso, crente. Tu vem para a igreja cheio de problema, mas chega aqui você descansa. Chega aqui você esquece o problema. Chega aqui você esquece a angústia. É isso que é descansar em Deus. Há quantas pessoas que há muito tempo não descansam mais no Senhor, só vive perturbado, angustiado, frustrado, abatido. Ei, crente, te alegra nessa noite. Descansa-te no teu Deus, porque Ele é dono de tudo, Ele é dono de todos, Ele é dono de todas as coisas. E a Bíblia diz em Jó 42, e o verso de número 2: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Se Deus tem plano na tua vida, se Deus tem algo na tua vida, se Deus tem promessa na tua vida, descansa no Senhor, porque é Deus quem vai cuidar disso. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não vale a pena, irmão, ficar vindo para a igreja perturbado, não. Eu já passei essa fase também, eu sei que é sofrimento. Não vale a pena ficar indo para os cultos só para chorar e lamentar, não. Coloca um sorriso no rosto. Glorifica o Deus que você serve. Faz aquilo que o profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17 e 18 do seu livro, ele fez. Dizendo: ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos campos não haja mantimento, ainda que no curral não esteja mais vaca, ainda que seja arrebatada da malhada, todavia eu me exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você precisa aprender a descansar em Deus. O mundo está desabando e você está descansando. O mundo está destruído e você está descansando. O mundo está de cabeça para baixo e você está sorrindo, porque é um Deus do céu que cuida da tua vida. Há um Deus do céu que cuida do teu ministério. Há um Deus do céu que cuida da tua família. Há um Deus do céu que cuida das tuas coisas. Descansa no Senhor. Quando sentem a presença de Deus, levante a mão e glorifica o nome dele. Quando sentem a presença de Deus, levante a mão e glorifica. Deus, essa noite quer alegrar a tua alma. Deus, essa noite quer alegrar o teu coração. E dizer para você, irmão: para de se lamentar e de reclamar. Entrega o caminho ao Senhor, confia, descansa e deixa Deus fazer na tua vida. Aleluia, Deus. Nós não descansamos porque a gente não confia. A gente quer saber como fazer, como resolver. A gente quer saber de que jeito que vai se resolver. A gente quer saber de que forma que vai. Irmão, descansa no Senhor. É aquele que prometeu, garante. Aquele que falou, cumpre. Aquele que diz que vai fazer, ele sabe como fazer. Aquele que diz que vai acontecer, ele sabe fazer acontecer.
Santo. Eu estou sentindo a glória de Deus me envolvendo e vai te envolver aqui também. Vai te envolver aqui também, vai te envolver. Eu não vim aqui para ser pregador, eu vim aqui para ser profeta. A mesma glória que me envolve também te envolve. A mesma glória que me enche também te enche. E hoje eu quero começar a ministrar que a glória de Deus vai te encher. Para você esquecer o problema, para você esquecer a luta, para você esquecer o sofrimento e saber que tem um Deus cuidando da tua vida nessa terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus. Preste bem atenção que eu quero terminar. Você sabe o que feriu o coração de Asaf? Você sabe o que jogou Asaf lá embaixo, na onde que ele foi parar? É a forma dele ver a vida. É a forma dele olhar para as situações. O que mata as pessoas não é o sofrimento, é a forma com a qual nós encaramos o sofrimento. O que destrói a alma de uma pessoa não era a dor e a angústia, porque todos nós passamos dor e angústia. E por que uns perecem na dor e na angústia e outros sobressaem? É a forma que encara. É a forma que enfrentam. Aquele que enfrenta com Jesus segurado na mão dele, ainda que o barquinho balança para lá e para cá, ele sabe que não afunda. Ainda que a tempestade seja tão alta que as águas parecem querer cobrir o barco, ele sabe quem está com ele, que é o Senhor dos Exércitos. Na hora certa o mar vai se acalmar, o vento vai ter que parar e você vai cantar o hino da vitória. A diferença é como você encara isso. E eu quero mostrar para você na Bíblia que Asaf tinha pelo menos 5 privilégios muito grandes. Mas o problema de Asaf foi fazer isso aqui, ó. Tampar os olhos para os privilégios e olhar apenas para os problemas. Fechar os olhos para aquilo que Deus colocou na mão dele e enxergar só o que faltava na casa dele. Ele deixou de olhar para o que Deus havia colocado na mesa dele, para olhar só para aquilo que estava na mesa dos outros. E é por isso, queridos, que nós temos que aprender uma lição. Na oração do Pai Nosso, ensinado por Jesus em Mateus 6, a partir do verso 9, ele ensina: o pão nosso, não é o pão do vizinho, não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente quer comer pão que não é pra gente. A gente quer comer pão da mesa do vizinho, por isso que sofre. Você tem que aprender a comer o que Deus coloca na tua mesa. Você tem que aprender a agradecer pelo que Deus colocou no teu prato. Você tem que aprender a levantar a mão para o céu, porque hoje Jesus disse na sua palavra: se você for fiel no pouco, é sobre o muito que eu vou te colocar. Então agradeça pelo pouco que está na tua mesa, glorifica o nome do Senhor, porque na hora certa Deus vai te dar vitória. Glória a Deus, aleluia. Mas Asaf não se atentou para isso. 5 privilégios, eu te mostro em 5 minutos para nós terminar. Primeiro privilégio, Asaf era escritor. Escreveu no mínimo de 11 a 12 salmos. Salmo 50 e do Salmo 73 e 83, todos são escritos por Asaf. Agora preste atenção. Aí escritor, ele diz: o que é que tem a ver ser escritor? É hoje, né? Hoje você pergunta: quem não faz faculdade? Um pouquinho de gente levanta a mão. Quem faz faculdade? A maioria levante a mão. Por quê? Nosso mundo está evoluído. Há alguns anos atrás, eu não sou tão velho assim, só meus cabelos começaram a branquear agora. Eu me lembro que quando falar de faculdade é para filho de papai. Hoje, o empregado doméstico faz faculdade. Hoje, o que recebe auxílio emergencial paga a faculdade. A faculdade hoje está ali na Unicelv, onde eu faço, é R$163. Dependendo do mês, você ganha um desconto, cai para 150. Tá barato, qualquer um pode fazer. Agora, nos dias de Asaf, meu irmão, aprender a ler o ABC era para pouca gente. É um mundo desatualizado, desinformado, de pouco conhecimento, um mundo antigo, onde tudo era dificultoso, não tinha professor. Hoje você faz uma aula para aprender alguma coisa importante, e eu fico olhando, tem hora que pregadores pregam coisas que nem a gente não sabe o que eles estão falando, e às vezes nunca fez nenhuma faculdade, um curso de teologia, só vai lá no YouTube ou no professor Google e já sabe de tudo para pregar. É assim, não é que funciona? É desse jeito que está agora. Você está dentro da sua casa, no seu conforto, sentado no teu sofá, com o ar-condicionado ligado, as crianças assistindo televisão, com o telefone na mão e uma caneta do lado. E hoje você não precisa nem fazer esboço para pregar, né? Quem gosta de copiar os outros, você paga aí R$100 e poucos, você compra o esboço para pregar o ano todinho e pronto. É só poder vir aqui e pregar. Não sei se Deus vai operar, que isso aí é uma outra história. Mas mensagem para pregar você vai ter sobrando. E bonita ainda. Agora vejam só, no dias de Asaf não era assim. O conhecimento era coisa rara. Quando eu digo para você que Asaf escreveu salmos, é porque o cara tinha oportunidade de estudar. Ele tinha uma formação que o capacitava tanto para ler quanto para escrever e compor. Ele era no mínimo, leitor, escritor, compositor e cantor. No mínimo isso aqui eu já termino.
Era um homem da alta de entendimento. Mas Asaf não viu isso, né? Eu só ia na caminhonete que o vizinho andava, o gado estava na fazenda de baixo, né? A roupa bonita da patroa, mas ele não olhava que Deus o havia dado privilégios maravilhosos. Ele não olhava que Deus o havia concedido dons maravilhosos para trabalhar no reino de Deus. Olha para mim, eu já estou terminando. O segundo privilégio de Asaf. Deus o escolheu, ele foi escolhido dentro dos escolhidos. É isso mesmo, escolhido dentro dos escolhidos. Porque a Bíblia diz que a terra todinha do Senhor, Êxodo capítulo 20, verso 19, toda a terra é minha. Mas Deus diz, dentro de toda a terra que já é minha, eu vou escolher uma nação para ser minha. Particularmente minha, propriamente minha, que é a nação de Israel. Essa é a primeira escolha. Depois que Deus escolhe Israel, ela tem em sua origem 13 tribos, que é a sua composição. Das 13 tribos, quando você pega Números capítulo 3, Deus fala assim, separa a tribo de Levi para mim. Essa é minha, exclusiva. Então Levi foi escolhido dos escolhidos. Primeiro Deus escolhe Israel. E dentro de Israel Deus escolhe Levi, escolhido dos escolhidos. E Asaf era um levita, segundo o texto sagrado. Então Asaf, primeiro privilégio, era escritor. Segundo, Asaf era escolhido dentre os escolhidos. A Bíblia diz em Números capítulo 3, verso 45, que a tribo de Levi vai ser minha, vai ficar comigo. E Asaf fazia parte desses, escolhido. É aqueles queridinhos, como diz o popular por aí, né? Os queridinhos de Deus, que Deus escolheu. Não quero entrar pelo mérito de queridinho. Eu só quero que você entenda que quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus chama, está chamado e não tem discussão. A Bíblia diz quem é a criatura para questionar o seu Criador. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de ministério, de chamado ministerial. Para salvação, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam, segundo Pedro 3, verso 8, 9 e 10. Mas agora, quando o assunto é ministério, quando o assunto é chamada de Deus, Ele escolhe a todo. E se você é escolhido de Deus, irmão, você tem que glorificar o nome de Jesus, porque não é todo mundo que Deus escolhe, não. Se Deus te escolheu para uma chamada do ministério, Deus valeu, porque muitos queriam estar onde você está. Agora preste atenção. Escolhido dos escolhidos. Ele parte para uma terceira escolha de Deus. Está registrado no Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Deus selecionou aquele grupo pequeno de pessoas para carregar a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? É onde ficava, era o símbolo maior da presença de Deus. É onde Deus se manifestava acima do propiciatório que estava em cima da arca. Eu não vou entrar no mérito aqui. Deus escolhe ele. E não era qualquer um que carregava não, viu? Não era qualquer um não. A Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 3, verso 9 e 10, que lá iam carregando a arca ao comando de Davi para levá-la de volta a Jerusalém. A Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca tombou para cair. Um homem por nome de Uza meteu a mão para segurar. A Bíblia diz que a ira de Deus se levantou contra ele e ali mesmo ele caiu e morreu na hora. Por quê? Porque Deus deu uma ordem. Só carrega a arca os levitas, mas ninguém toca nela para não morrer. Sabe o que é isso? Carregar a arca, símbolo maior da presença de Deus, era privilégio de poucos. Mas uma coisa eu digo para você, no meio dos poucos estava Asaf. E aí? Aleluia. Quem que era Asaf? Era um coitado? Coisa nenhuma, era escritor. Era escolhido a dedo. Tinha a oportunidade de carregar a Arca da Aliança. E não fica só nisso não. Quando você pega o texto de 1 Crônicas 23, verso 1, 2, 3, 4, 5. A Bíblia diz que nos dias de Asaf tinha 38 mil levitas da idade de 30 anos para cima. Desses 38 mil, o texto diz que 24 mil deles estavam a cuidado do santuário. 6 mil eram oficiais e juízes. 4 mil eram porteiros. E mais 4 mil eram cantores. E aí quem estava no meio dos 4 mil cantores? Asaf. E ele não estava lá como um no meio da multidão, não. Quando você pega 1 Crônicas, capítulo 16, verso 5, está escrito que Asaf era chefe do trabalho de louvor. No meio dos 4 mil selecionados, Asaf era líder maioral deles. Privilégio. Privilégio. E Asaf não era aquele cantor, como diz o popular hoje, aquele taquara rachada, que canta apenas para fazer barulho e movimento, não. Asaf diz o texto sagrado. 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1, que Asaf cantava profetizando. Você sabe o que é isso? O louvor de Asaf era uma mensagem que vinha direto da boca de Deus para as pessoas. Glória a Deus. Quando Asaf cantava na congregação, era o próprio Deus falando através da boca dele. Quando Asaf cantava, não era qualquer cantor. Era o cantor que cantava usado por Deus em profecia e Deus falando no meio do povo. 2 Crônicas 29, verso 30 diz que Asaf ele era um profeta de Deus.
Era um vidente que profetizava no nome do Senhor. Agora preste atenção. Deixa eu terminar aqui com vocês. Quem era Asaf? Ele era escritor. Ele pertencia à tribo que Deus selecionou para ser sua em particular. Ele tinha a oportunidade de carregar a arca da aliança, a maior expressão da presença de Deus. Ele era cantor, chefe dos cantores. Ele chefiava o grupo de louvor. E por final, ele ainda era um profeta. Aí eu pergunto para vocês, era um coitado? Não era um coitado. Era um homem usado por Deus, cheio de privilégios, dotado de privilégios divinos da parte de Deus. Tinha coisas da parte de Deus na vida dele que Deus não depositou na vida de outros. Existia coisas que Deus reservou e entregou na mão desse homem por nome de Asaf, que eram coisas que muita gente almejava e desejava e não tinha. E ele tinha, só que não valorizava. Aleluia. Ele tinha, só que olhava mais para os problemas do que para os benefícios. Ele tinha, mas olhava mais para as dificuldades que enfrentava do que para os bens que Deus lhe havia entregado. Olhava mais para os problemas da vida do que para os benefícios que Deus lhe havia concedido. Olha para mim que eu estou terminando. Em contrapartida disso, Asaf sofria muito financeiramente. Por que ele sofria? Justamente por ele ser escolhido por Deus. O texto bíblico vai nos revelar que Asaf, sendo um levita, um escolhido de Deus, primeiro ponto, ele não podia trabalhar para si mesmo para poder granjear os seus bens nessa terra. Não. A Bíblia diz em Números capítulo 3, verso 9, que os levitas foi dado para o trabalho de Deus e de lá não poderiam sair. Eles deviam trabalhar só para Deus, não podia ganhar dinheiro, não podia vender picolé, não podia carpir, não podia ser empresário, não podia nada, tinha que trabalhar só para Deus. E isso fazia com que eles não tinham dinheiro, e o ser humano gosta do dinheiro. O ser humano pode ser usado por Deus, pode falar em língua estranha, pode chorar, pode profetizar, mas se não tiver dinheiro só vai murmurar. Graças a Deus que não é todos. E aqueles que ainda fazem assim, Deus vai libertar. Quem acredita, diga glória a Deus. Asaf vai sofrer muito com isso, porque Deus até usa Asaf. Ele até profetiza, ele até é líder, ele até canta, Deus é até na vida dele, ele até na arca de Deus ele pega e carrega. Só que tem um probleminha no coração dele. Ele quer dinheiro, ele quer ter bens nesse mundo, ele quer alcançar fortunas nessa terra, ele quer possuir coisas aqui, e ele não pode, Deus não deu para ele essa oportunidade. E era mais coisa, olha para mim gravado que eu estou terminando. Quando você pega Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 9, está escrito: os filhos de Levi não terão herança no meio do meu povo, eu serei para eles a herança dele. Glória a Deus! Sabe o que Deus está dizendo? Além de não poder trabalhar para vocês, vocês não vão ganhar nada de terra para vocês terem. Vocês não vão ter terra, não vai ter gado, não vai ter fazenda, não vai ter nada disso. Eu não vou dar nada disso para vocês. Mas o que é que não vai ter, Deus? Vocês vão ter a minha presença. Eu serei olha o que é que Deus diz. Eu serei a vossa herança. Ele está dizendo, o que vocês terão está aqui, ó. Vocês terão eu. Em outras palavras, Deus está dizendo, os demais terão riqueza, possessão, terra e fazenda, mas vocês não terão nada disso, só terão a minha presença. Aqui, irmão, Deus faz uma divisão. A divisão entre aqueles que possuem os bens dessa terra e são vazios de Deus, e aqueles que não possuem nada nessa terra, mas têm a presença do Espírito Santo ardente na sua alma. Glória a Deus! Aleluia! Preste atenção, eu termino agora. Você não vai trabalhar, você não vai ter gado, e nem fazenda, e nem terra. E tem outra coisa que eu vou dizer para vocês. Deuteronômio capítulo 18, verso 1. Vocês também não vai alcançar para vocês sua própria comida, o próprio alimento. Não. Vocês vão comer o que o meu povo quiser. O que eles trouxer para você é o que vocês vão comer. Das ofertas queimadas e alçadas serão o vosso alimento. Deuteronômio 18, verso 1. Vocês não vão trabalhar para viver independente com a própria renda. Vocês não terão possessão, riquezas e terra. E nem vai escolher o que comer. É o que o meu povo der que vocês vão comer. Assim será de vocês. E muitas vezes, irmãos, o povo era covarde e não levava nada. E eles sofriam. Quando você pega Neemias capítulo 13, verso 10, a Bíblia diz que não tinham o que comer. E os levitas tiveram que abandonar o seu posto e cada um caçar o que fazer. Quando você pega Malaquias capítulo 3, verso 10, Deus usa o profeta e repreende o povo e diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que ele está dizendo? Os levitas estão passando fome, pelo amor de Deus, traga para cá o dízimo para poder sustentar esse povo. Traga comida para eles comer, porque eles não têm o que comer. Irmãos, a vida deles era sofrida. Eu estou terminando, olha para mim para você não perder o final.
A vida deles era sofrida. Aí Deus colocou na balança, olha para mim. Deus colocou na balança. De um lado, a escassez financeira. De outro lado, a prosperidade espiritual. De um lado, financeiramente são pobres. De outro lado, espiritualmente são ricos. De um lado, financeiramente não tem nada. Do outro lado, espiritualmente eles têm tudo. De um lado, financeiramente eles padecem necessidade. Do outro lado, espiritualmente eles sopejam naquilo que Deus os deu. Deus fez isso. E agora, queridos, Asaf tirou os olhos do que Deus fez para eles e focou só na dificuldade. Eu não tenho gado, eu não tenho terra, eu não tenho trabalho e eu como o que os outros colocam na minha mesa. Isso não é vida. A decepção, a tristeza e a angústia tomam conta do coração. Versículo 16 que eu li, ele diz: e eu fiquei perturbado tentando entender. Versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu estava no extremo da minha vida espiritual. Pensei que tudo estava acabado. Pensei que já era, não adiantava mais ser crente. Aí eu entrei no santuário. Ei, lembra-te. Lembra-te que ninguém pode carregar a arca senão os levitas. E que Uz tentou a carregar e morreu. Sabe o que é isso? Os privilégios espirituais foram reservados a poucos. E quando Asaf entrou no santuário, que os outros não podiam entrar, quando eles entrou na presença de Deus para poder fazer aquilo que Deus o havia chamado para fazer, ele olha para trás e ele vê que aqueles poderosos, ricos, que têm fazenda, têm herdade, têm trabalho e têm tudo, não pode entrar porque Deus não os chamou para isso. Eles não são levitas. Eles não podem carregar a arca. Se tocar na arca vai ser que nem Uz, vai cair, vai morrer. Quando Asaf olha para isso, ele diz: eu entendi. Não tenho fazenda, eu não tenho gado, eu não tenho dinheiro, mas olha eu aqui na presença de Deus. Eu não tenho nada, esse povo tem. Eu não estou rico como eles são. Eu não prospero financeiramente como eles prosperam. Mas aonde que eles ficam lá atrás? Longe da presença, longe do santuário, longe da arca. E olha eu aqui dentro do santuário, pertinho da presença de Deus. Não, você não entendeu. Ele está dizendo, eles têm tudo nessa terra, mas quando o assunto é Deus, eles estão longe. Eu não tenho nada nessa terra, mas quando o assunto é Deus, eu estou pertinho, colado com Ele dentro do lugar santo. Oh, aleluia. Que forma que você olha? A forma que você olha vai definir a sua vida espiritual. E eu termino aqui agora. A irmã que estava dirigindo disse que vai ter salvação de almas aqui hoje. Eu acredito nisso aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você que me ouve essa noite. Essa história de Asaf é a mesma história do filho pródigo, da parábola de Lucas capítulo 15. O filho pródigo estava dentro da casa do pai. Comida, bebida e roupa lavada, como diz o popular. Vida boa, fartura e tranquilidade. De repente ele começou a olhar lá para fora. Festança, bagunça, curtição, amigos. E ele diz: lá é muito melhor do que aqui. Lá de lá é muito melhor do que o lado de cá. Quem vive lá vive mais bem do que quem vive aqui. Quer saber uma coisa? Eu vou largar a casa do pai e eu vou embora. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele se deparou com a verdadeira realidade que ele não conhecia. Passar fome. Amigos do dinheiro, mas não amigos dele. Amigos que só estavam com ele enquanto ele tinha. Quando acabou não tinha mais amigo, não tinha mais companheiro, não tinha mais nada. E quando ele não tem mais nada, a Bíblia diz que ele vai para o pior trabalho que existia na época dele, que era pastorear porcos. E pastoreando porcos, a minha Bíblia diz que ele não diz que ele comeu, mas diz que ele sentiu vontade de comer a lavagem, as bolotas, aquelas frutinhas das vagens que eram tiradas para dar para os porcos. Ele sentiu vontade de encher. Não era nem matar a fome, não era nem questão de saudade de comida, não. É estômago vazio mesmo. Ele diz: eu desejei encher o meu estômago das bolotas. Ele está dizendo: eu nem queria comer para sentir sabor quando eu era só encher porque estava vazio, estava nas costas, não estava aguentando de dor no estômago. Eu queria só conseguir colocar alguma coisa ali dentro parado. Ele disse que quando ele estava nessa situação, ele lembrou da casa do pai. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Aleluias. O Espírito de Deus está falando comigo aqui essa noite.
ele estava no fundo do poço, atolado até a lama, ele lembrou da casa do pai, e ele diz: lá na casa do pai não é filhinho não, até funcionário tem barriga cheia, não é de bolota de porco não, é de pão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Na casa do pai até quem não devia ter comida tem. Na casa do pai até quem devia passar fome não passa. E aí o versículo 17 diz que ele, caindo em si, ele disse: eu vou me levantar e eu vou voltar de novo para onde eu nunca devia ter saído, para a casa do pai. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a estar de pé nessa noite. Grande Deus. Aleluia. A infelicidade do jovem pródigo, do filho pródigo, o levou a cair na miséria espiritual e experimentar a escassez de vida, até ele reconhecer que a casa do pai é o melhor lugar para estar. A situação de Asaf o levou também ao extremo, até ele reconhecer que a melhor coisa nessa vida é a presença de Deus e do Espírito Santo. Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem pelo resgate da sua alma e da sua salvação? Você acha que a riqueza consegue comprar salvação? Você acha que o dinheiro consegue comprar salvação? Você acha que um carro consegue ser trocado pelo valor da vida eterna? Ei, crente, escute uma coisa. Mateus 6, verso 19, Jesus diz: olha, não ajunteis tesouro aqui na terra. Aqui a ferrugem, aqui a traça e a ferrugem consome. Aqui o ladrão mina e rouba. Versículo de número 20, ele diz: mas ajuntais tesouro no céu, porque ali a ferrugem, a traça não consome, ali os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 21, ele diz: porque aonde estiver o teu coração, aí também está o teu tesouro. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para alguém aqui nessa noite: larga de ser desesperado, larga de viver uma vida de frustrações. Você é filho de Deus, você tem um pai. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que andar na rua de cabeça erguida. Você tem que andar pelas ruas da cidade de cabeça erguida. Porque você tem um pai que te trata, que te cuida. Você não é um filho pródigo, você não está jogado. Você não come bolota de porco. Você come comida boa que o pai tem te dado. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que aprender a entender que o que Deus tem para a tua vida é melhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 12, ou capítulo 12, verso 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é ruim para ninguém não. A vontade de Deus é a melhor coisa que existe para o ser humano nessa terra. A vontade de Deus é a melhor coisa que existe para nós. Porque ainda que nós sofremos aqui nessa vida, Apocalipse 21, verso 4 está escrito que quando a gente chegar lá, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque ali não haverá pranto, nem tristeza, nem dor, nem sofrimento, e nem angústia. Nem nada que contamine aquele lugar vai entrar ali. Você tem que entender. A Bíblia diz, em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você que ama o Senhor Jesus. Deus tem algo reservado para nós. Mas alguns, assim como Asaf e assim como o filho pródigo, têm dado muito valor às coisas de lá, às coisas do mundo, às coisas passageiras, às coisas perecíveis, e têm se esquecido das coisas espirituais. Aleluia, Deus. Você não vê que Deus te colocou em um lugar de destaque, que Deus colocou dom na sua vida, que o Espírito Santo habita em você, que você é um templo de Deus? Você não percebe que muita gente do seu lado está morrendo de depressão e você está quase morrendo de tanta risada, de alegria e de prazer, porque o Espírito de Deus está na tua casa e na tua vida? Você não percebe que tem família do teu lado se acabando e Deus está conservando você e a tua casa de pé, porque Deus tem algo com você nessa terra? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus.
Será que você não percebe os benefícios que Deus tem colocado nas suas mãos? Será que você não percebe o que Deus já tem feito pela tua vida, pela tua casa, pelo teu ministério, por tudo que está à tua volta? Aleluia, Jesus. Eu quero perguntar a alguém, onde tem alguém na condição de Asaf, do filho pródigo aqui, Aleluia. que você desejou de fora e esqueceu do de dentro, e largou a presença de Deus e foi em busca daquilo que você achou que era melhor. Mas hoje Deus trouxe-me aqui, também te trouxe, para você cair em si nessa noite e ver que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, na casa do Pai, comendo do pão que Ele coloca sobre a mesa. Aonde tem alguém para voltar para Cristo nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Aonde tem alguém que quer se voltar para o Senhor nesta noite? Não importa quanto tempo você está como um filho pródigo, longe da casa do Pai, vivendo das farturas desse mundo, que na verdade são farturas passageiras e banais. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a tua alma. O teu Pai te aguarda para voltar a ser chamado de filho de novo. Glória, glória. Você está morto, mas Deus vai te ressuscitar. Você está esquecido, mas Deus vai te trazer lembrança. Você está como que alguém que foi apagado, mas Deus vai te trazer de novo para a lembrança de volta. Aonde você está? Sai do teu lugar, vem para frente. Aonde está você? Deus usou a irmã e disse que tem alguém que precisa, e eu creio nisso. Se tem uma coisa que eu capricho para sempre acreditar e não desprezar, é as profecias e as palavras que Deus usa alguém para falar.